Então Ele nos chamou para proclamarmos virtudes. É uma chamada segundo um propósito de Deus. Isto é igreja. 1 de Pedro 1:2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência, por causa do sangue. Então nós fomos chamados segundo a presciência, segundo a prognoses de Deus. É uma vocação que Deus nos dá quando Ele chama. Eu não posso dizer: Senhor, eu vou orar primeiro para ver se é a tua chamada. Quando Deus chama, amado, chamou. Eu estava ouvindo esta manhã um testemunho do irmão que foi cantar numa igreja cujo pastor, antes do ministério, tinha praticado algum tipo de delito e teve preso. Então ele contou que foi cantar numa igreja, o pastor deu o seu testemunho, que tinha cometido um delito, teve preso, depois se converteu e hoje tem um pastor de uma igreja. E ele disse para o irmão Talito: você sabe quando é que eu ouvi Deus? Eu ouvi Deus dentro da prisão pela voz do apóstolo Miguel Ângelo. Então, nós temos que saber que este é um chamado, é uma vocação de Deus. Portanto, eu não estou usando aqui um eufemismo, eu não estou dourando a pílula, dizendo: nossa igreja. Não, eu estou lhe mostrando o que é a igreja. Não é um eufemismo, não é dourar a pílula. Eu estou lhe revelando a pura e real verdade sobre o que é uma igreja e a diferença do que temos visto na nossa sociedade. Porque na realidade, em alguns lugares, é uma verdadeira vossoroca. Você sabe, quando a terra se abre lá no Nordeste, em Maceió, diz que abriram fendas grandes, começaram com um buraquinho, depois abriu uma grande fenda. É o que as igrejas hoje são, vossorocas, que assim como o fenômeno geológico, em que uma pequena fenda vai se abrindo, e depois fica uma profunda cratera. Você vê às vezes nas ruas, abre uma cratera gigante, começou com um pouquinho, abriu, e os carros caem lá, as pessoas caem lá, a pessoa de bicicleta cai. Assim tem sido aqueles que chamam de igreja o que não é igreja. É uma vossoroca, é uma cratera que se abre, é um buraco sem fundo, porque não tem a verdade do evangelho, tem o misticismo, tem a magia espiritual, tem a água insalubre, tem a água absintosa, tem o veneno na farinha da panela, não tem palavra. Veja os senhores, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele não fez um ato de magia, ele não acendeu uma vela de 7 dias, ele não catulou a língua, o alto da cabeça, o braço ou a planta dos pés, ele não deu um passe de mágica. Ele olhou Satanás e disse: está escrito. Se mandou, está escrito. O que você tem que se habituar é dizer: está escrito. Se está escrito, foi Deus que escreveu, amado. Não volta vazia. Os meus pensamentos, disse o Senhor, são mais altos que os vossos pensamentos. Então a igreja é a reunião dos chamados de Deus para o adorarem. Pastor, mas como é que eu reconheço na prática a igreja dos chamados de Deus? Quando você entende que a igreja é a assembleia dos salvos, dos chamados, dos redimidos. Isto é igreja. É o reino de Deus, é o reino dos céus na terra. São aqueles que reinarão para sempre com Jesus, aqueles que creem no novo céu e numa nova terra. A igreja é a que é governada pelo Rei Jesus. É Ele que governa a vida daqueles que são chamados por Ele, aqueles que terão vida eterna. Você não é culpado da tua chamada, quem determinou a tua chamada foi Deus. Você não fez nada para ser pecador, você não estava lá no jardim do Éden, mas o efeito do pecado de Adão e Eva chegou à tua vida. Você não estava no Calvário, mas o efeito da salvação chegou à tua vida. Pelo primeiro Adão veio a morte, pelo segundo Adão, Jesus, veio a salvação e a vida. Eu não fiz nada para ser pecador, eu não teria condições de me salvar.
É pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a igreja na realidade é a assembleia das almas justificadas, das almas que foram transformadas, redimidas, justificadas, das almas que adoram o soberano Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Esta mensagem não pode ser tisnada, não pode. Você não pode escurecer, tisnar uma coisa. É luz, você não pode escurecer.